Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré, 11 horas e 13 minutos. A gente vai para aquela hora especial, não é? Tem várias vezes aqui no programa, aquele momento da palavra de Deus para a gente aprender um pouco, receber de Deus aquilo que Ele preparou para nós. Você que está ouvindo pela primeira vez, estamos aqui todos os dias, a partir das 10 da manhã até as 14 horas. Na quarta-feira tem círculo de oração. E nos sábados tem consagração ao vivo. Eu venho nas quartas-feiras participar aqui com os irmãos, mas tem todo dia esse programa, o Alegria do Senhor é a Nossa Força, comigo, missionária Milka Tavares. Vamos juntos, agradecendo o carinho de todos os irmãos que estão aí acompanhando a programação conosco. Tem pessoas que estão em outros países, pessoas que estão se alegrando com a gente aí do outro lado. E a gente fica muito feliz, né, irmãos? Saber que tem pessoas, irmãos de muitos anos. A irmã Damares mesmo acompanha a gente há muitos anos, desde várias emissoras e também daqui da consagração da Rádio Tamandaré. Acompanhou o crescimento, né, que Deus trouxe a este lugar, para a glória de Deus. Deus abençoe a nossa irmã Dáustria, aí de Água Preta, Pernambuco, sintonizada aqui pelo Instagram, missionária Milka Tavares. E também tem gente pelo Instagram aí abençoado, da Rádio Tamandaré. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. O cantor Ronilson Rosa, que canta muito bem para a glória de Deus, né? Esse cantor abençoado. Deus abençoe a irmã Ádila, a irmã Leda Oliveira, pastor Heraldo Tavares, meu esposo, que também está no Instagram. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Essa passagem que lemos agora em Provérbios fala de algo muito interessante para nossas vidas no dia a dia, para as nossas necessidades. É necessário a profecia, é necessário estarmos atentos à voz do Senhor. E eu queria usar como tema para esta mensagem, não havendo profecia, ou seja, visão profética, o povo se corrompe. Vamos usar como tema, indo além do nosso alcance. Existe uma diferença muito grande entre ater-se ao princípio e ter uma visão. Porque o princípio ele não vem da inspiração moral, mas a visão sim. As pessoas que se entregam totalmente a princípios idealistas raramente fazem algo concreto. A concepção que alguém tem de Deus e de seus atributos, até ser usada para justificar e racionalizar uma deliberada negligência de seu dever, como assim Jonas tentou desculpar-se por sua desobediência, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrependesse do mal. Jonas capítulo 4, versículo 2. Eu também posso ter uma concepção correta de Deus e seus atributos, mas essa pode ser exatamente a razão de não cumprir o meu dever. Mas onde existe a visão, há uma vida de honestidade, integridade, porque a visão me dá um incentivo moral para fazer a vontade de Deus. O que significa uma visão além do alcance, indo além do nosso alcance? É o desejo que muita gente tem, né? De conseguir antever, ou seja, evitar problemas, encontrar melhores caminhos que temos que percorrer. Deus abençoe a vida do nosso irmão Paulo Lima, lá de Goiás, que sempre acompanha a gente antes de trabalhar e está dizendo: eu quero pedir aquele hino, esse adorador. A gente vai preparar aqui para o Senhor, que a gente atende todos os pedidos dos irmãos que estão acompanhando a gente, ouvindo a palavra, né? Nossa irmã Silvana também, que está ouvindo aí, em nome do Senhor Jesus, de Recife, Deus abençoe.
O nosso irmão Paulo Antônio está dizendo, esse adorador com Chile. Amém, meu querido. Vamos atender sim daqui a pouquinho. Então é isso. É necessário ter uma visão para fazer algo que está além do nosso alcance. É necessário entender que o próprio Jesus, quando deixou aquele Lucas, capítulo 1 e 37, que diz, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, nós fazemos o que está ao nosso alcance. E quem sai assim, aquilo que sai do alcance da gente, ou seja, como está em Lucas 1:37, o impossível não é papel de Milka, da missionária Milka. Não é papel do irmão que está ouvindo. O impossível é o papel de Deus, de Jesus, é o papel dele fazer. Só que algumas vezes nós queremos fazer o que Jesus tem que fazer. Nós temos vontade de conhecer o nosso futuro, nós temos vontade de conhecer o nosso amanhã, nós temos vontade de alcançar aquilo que não foi alcançado ainda, nós temos vontade de alcançar coisas que talvez seria possível, mas não chegou ainda, e com isso vai tirando a nossa paz, vai tirando a nossa tranquilidade, e a gente quer algumas coisas que não chegaram ainda, e a gente começa a indagar o Senhor, mas e as promessas? O que tu prometeu? Aquilo que tu nos garantiu, o que foi que houve, né? É normal do ser humano ter esse pensamento, ter essa pergunta já na sua mente. Mas eu queria enfatizar aqui para você, meu irmão, minha irmã, que aquilo que está fora do teu alcance, fora das tuas possibilidades, não depende de você. Depende do Senhor. A palavra do Senhor, quando fala que não havendo profecia, o povo se corrompe, há uma necessidade de ter visão. Há uma necessidade de entender que o campo visual que temos é mais ou menos de 180 graus. Tem uma limitação para a nossa vista. Umas coisas nós enxergamos de perto e outras de longe. Vai até algumas coisas de objetos muito distantes ou até mesmo de 25 centímetros do olho, variando de distância e de local, do cristalino, né? Estou tentando para você entender do que significa. Não deixe que essas coisas, essas suas limitações, queiram fazer com que você pense que você não vai alcançar algo. Porque aquilo que você não alcançar com a tua visão, ou com algo que não está ao teu alcance, o Senhor irá providenciar. Talvez você está ouvindo agora o que eu estou falando. Talvez você pense assim, como é que eu vou indo além do meu alcance se eu não vou poder alcançá-lo? Vai sim. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que faz algo para Deus diferenciado, aquele que começa a atender a voz de Deus, ou profetiza, tem uma visão profética, ou profetiza, assim como fez Elias em 2 Reis 17:1, ele profetizou dizendo assim, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Em tempo de muita chuva e falta d'água, em muitos lugares do Brasil, proponho em você pensar, e a gente falar também, e enxergar, imagina aqui no Brasil, vamos dizer, um profeta, a missionária Milka, ou qualquer outro, pastor El Tavares, qualquer outro profeta, dissesse, olha, nem vai chover, nem vai cair orvalho conforme a minha palavra. Nós já temos um país quente, seco, muitas das vezes os reservatórios de água baixa é necessário racionar. Imagine há muitos anos, ou muito tempo, sem orvalho e sem chuva. Nós temos que entender que, ao lermos esse versículo, nós temos que tentar entender que, em primeiro plano, quais seriam as consequências e dificuldades com a falta da chuva e a água que nos traria. Visto que para a essência da vida é necessário água.
Para você ter ideia, a superfície do planeta todinha é composto de água, 71%. Já o corpo humano é composto 60% a 75% de água, dependendo da idade. E os cientistas até afirmam que a vida não seria possível sem água. Sem água ficamos desidratados, podemos morrer. O funcionamento e o equilíbrio do corpo ficam grandemente prejudicados com a falta d'água. Sem chuva, a agricultura e, consequentemente, a alimentação ficam prejudicados. Sem água, não há como nos purificarmos das impurezas, tomar um banho, ficar organizado, né? Assear o nosso corpo, que é necessário também. Nosso templo e morada do Espírito, nós temos que cuidar muito bem. Primeira coisa é nos amar. Aonde não há água, a morte reina. E isto só para falar em alguns impactos que, de uma grande pesquisada assim, na internet, a gente pode encontrar muito mais, né? Conselho, não desperdice água. 2, beba diversos copos de água pelo dia. 3, leia João 4, 13 e 14. Eu vou ler, viu? Porque assim, como eu já disse, eu leio os versículos e os capítulos, porque tem irmãos em casa que estão assistindo pelas redes sociais, mas estão no trabalho, aliás, e não podem abrir a Bíblia, porque não estão com ela. E a gente pega, abre a palavra, porque eu não costumo preparar algo antes, escrever assim por fora, fazer esboços, porque além de orar e jejuar, eu peço a Deus que Ele me leve para onde Ele quer, para falar comigo e com o povo ao mesmo tempo, por algo que eu ainda não conheço ou que Ele queira nos falar. Então, João, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: Afirmo-lhe, Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que a maioria não enxergou e hoje já há quem enxergue, ou também nem enxerga, é que Deus, em muitos casos, permite certas coisas acontecerem no mundo físico como reflexo do que já está acontecendo no mundo espiritual. E hoje o mundo físico está passando por umas transformações. Qual seria o motivo? Para chamar a atenção, a fim de mostrar a realidade e a condição espiritual que eu e você se encontra. Não havendo profecia, repito, ou visão profética, o povo se corrompe. A seca em Israel começou primeiramente no âmbito espiritual. Os dias do profeta Elias e de Acabe, rei de Israel, foi um tempo de grande sequidão espiritual. A começar por causa deste governante, o rei Acabe. Mas também passando pelos sacerdotes, que teve o povo que se desviava dos caminhos do Senhor, indo para após adorar o Deus de Baal, o Deus Baal. Tente enxergar que as consequências espirituais, ela chega. Sequidão espiritual, simplesmente olhando, comparando as consequências da sequidão física, que eu já informei anteriormente, falando sobre falta d'água, o que viria a acontecer. O que seria equivalente a uma situação espiritual ou consequências da seca física? É bem parecida. Não vai haver mais plantio, não vai haver mais qualidade, não vai haver mais água, não vai haver mais orvalho, com isso não vai haver plantação, não vai haver frutos, não haverá árvores crescendo, não haverá crescimento. A primeira coisa que Deus manda ao profeta Elias fazer é declarar, profetizar a seca em Israel e nas circunvizinhanças. Por 3 anos, algo que precisava ser feito para que houvesse uma mudança. Entretanto, Deus não faria e nem fará coisa alguma se antes não conhecermos seu chamado e exortação. Provérbios capítulo 3, lá vou eu de novo ler a palavra, porque eu gosto de estar lendo com os irmãos, para que aquele que não está com a Bíblia na mão, está dirigindo o carro, possa acompanhar pelo texto lido também
aí onde ele está, onde ele se encontra. Deus está falando com alguém que está numa sequidão espiritual e está numa sequidão material. A tua sequidão não é somente na matéria, mas está também na área espiritual. E eu creio que profetizando, que eu e você, abrindo a boca de profeta que nós temos, algo vai acontecer. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 11, diz assim: Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. É necessário, irmãos, nós entendermos que a gente precisa passar pela correção de Deus. Para a gente não cochear em dois pensamentos, para a gente não oscilar entre a fé e a dúvida, para que a gente esteja fora deste mundo, morando nele, mas fora dele, mas dentro da igreja. Porque Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Ou seja, tome uma atitude. Você não vai poder estar nem só do lado de Baal, nem só do lado de Deus, ou então do lado de um e de outro, não. Você tem que escolher um lado. Não pode estar uma hora de Baal, outra hora é de Deus. Uma hora está seguindo a Deus, outra hora está seguindo Baal. E disse mais Elias: porque o que duvida... Não, o Senhor é Deus, então segue-o. E se Baal, segue-o também. Como está em Reis, 2 Reis, capítulo 18 e 21. Tiago, capítulo 1, e 6 ao 8, diz assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos que distinguir, irmãos, o que é santo e o que é profano. E temos que distinguir o que é justo do injusto. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: venham a mim todos aqueles que são do Senhor. Isso está em Êxodo capítulo 32 e 26. Ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano e discernir o que é imundo do que é puro, como está em Ezequiel 44 e 23. É necessário que alguém, homem ou mulher de Deus, tome a dianteira dessa geração e que faça uso da palavra para chamar a atenção do povo e restaurar o altar do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar estava quebrado, empoeirado, as pedras fora do lugar. E em quarto lugar, Elias oferece o sacrifício para honrar ao Senhor. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias sozinho não poderia fazer nada. Mas conforme ele mesmo diz, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel que ele estava invocando. Há uma resposta de Deus ao apelo do profeta. Porque Deus ama aquele que lembra do que ele é. Ele é Deus, está acima de todas as coisas. E ele disse: Claudenice, Rafaela, missionária Simone, ei, atente à minha voz. Se parar a profecia, pastor Tiago, evangelista Mateus, se parar a profecia, o povo vai se corromper. É necessário que haja profeta corajoso. Tem profeta que só quer dar mensagem, irmão, de bênção, de chave de carro, de chave de terreno, de vitória, de dinheiro. É bom. Precisamos sim. Mas para que haja avivamento, restauração, louvores, glória a Deus, zelo, é necessário que haja repreensão. Então o profeta Elias diz: há ruído de abundante chuva. Em 2 Reis 18, 41.
A capacidade de Elias de enxergar o que estava além. Porque primeiro Deus manda ele profetizar e conforme a palavra dele não havia nem chuva, nem orvalho. Começou a chegar a seca que o atinge também, irmãos. Porque ele estava na terra, ele estava no meio do povo. E quando ele estava sendo alimentado na caverna do rio Querite, o rio Querite secou. A água não chegava mais, o corvo não ia levar comida. Porque a sequidão chegou, não tinha mais o que o corvo levar. Não tinha mais como ele receber comida. Aí o Senhor tira ele da caverna e leva ele para uma casa onde já havia escassez, o restinho de azeite, o restinho de farinha. E a mulher ainda estava com escassez na sua vida espiritual, falta de fé. Como Jesus disse, homens de pouca fé. E aquela mulher olhou para o profeta e disse, quando ele chega lá, ele pediu comida e a mulher disse, aqui só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para que eu venha fazer 2 bolos, para que eu e meu filho comamos e morremos. Era o limite do alimento físico e o limite do espiritual, glória. Mas o Senhor está dizendo para alguém, vai haver abundância, vai chegar abundância na tua vida, porque há ruído de abundante chuva, chuva para a área espiritual que está seca, chuva para a área material que também está seca, está com escassez. O Senhor vai trazer novidade de vida, glória. A capacidade de enxergar além de Elias, na verdade não era dele, mas vinha de Deus, que ele concedia. Hoje é urgente que busquemos a capacidade de discernir pelo Espírito Santo, além do óbvio, da circunstância. O porquê, o que está por trás dos acontecimentos ditos naturais. Irmãos, quando eu vi aquela terrível situação ali no Paraná, os cientistas conseguiram enxergar a magnitude do que ia acontecer. Mas alguém não estava atento, alguém não estava preparado para o que aconteceu de tão terrível. Tem uma amiga minha, Betânia Campos, ela teve um sonho bem interessante, há algum tempo atrás, que ela via muitas pessoas idosas lhe pedindo socorro, muita água, muita coisa. Eu tive um sonho há uns 2, 3 anos atrás, do centro do Recife, totalmente alagado. Eu ficava com os meus filhos em cima de uma tampa de isopor grande, dessas que guarda peixes e tal, e botava meus 2 filhos em cima dessa tampa e perdia alguma coisa que eu estava procurando dentro da água. E quando eu vi aquele acontecimento ali no Paraná, irmãos, eu disse, meu Deus, tenha de misericórdia deste povo que perdeu tudo. Senhores, mulheres, perderam filhos, parentes, muita gente morto. Mas está acontecendo algo na parte física e na parte espiritual para que eu e você venha despertar. Quem não tem visão de Deus, ele não sabe comer nem beber, como Acabe. Mas quem tem a visão de Deus, ele sobe ao monte da oração para buscar a Deus e enxergar os sinais, irmãos. Existem sinais que é necessário eu e você se desprender do natural. É necessário eu e você sair do nosso comodismo. Às vezes a gente convida alguém para ir no monte e diz, eita, mas eu tenho que fazer isso, eita, eu vou viajar, eita. Sempre tem outra prioridade. Ele não quer buscar, aleluia, a visão espiritual. Aquele que tem intimidade com Deus, ele vai além da visão do olho físico, além da aparência das coisas. Ele ora, ele se humilha na presença de Deus. Ele busca enxergar, aleluia, e reconhecer o sinal do agir de Deus de longe. O que é para alguns apenas uma nuvem, apenas uma coincidência para o homem ou para a mulher de Deus. Talvez alguém está dizendo, isso é uma coincidência. Ei, o Senhor está dizendo, eu vou te dar infinitas confirmações. Porque quem ora, quem busca, quem sabe buscar de Deus, quem está na visão dele, ele sabe que o sinal de Deus e que o poder de Deus é manifesto em coisas que, humanamente falando, parecem impossíveis.
A Bíblia diz que a nuvem era do tamanho da mão de um homem e molhou, pegou todo mundo na estrada. Irmãos, no âmbito natural era pequenininho, do tamanho de uma mão. Mas no âmbito espiritual estava chegando a resposta. No âmbito espiritual, a chuva e a água é o Espírito Santo que vai regar a tua vida espiritual com uma mudança de atitude, obediência a Deus. É que vai trazer esta chuva que está para vir para mim, para você. Talvez alguém que está ouvindo agora até percebeu que é um ruído de abundante chuva e não quer se atentar para esta chuva que vai trazer uma mudança para a sua história. Mas eu vim profetizar, eu vim declarar pela palavra de Deus que vem vindo uma chuva sobre a sua vida e a sua família. Glória! Chuva de Deus, chuva do Espírito Santo, chuva de bênçãos. Aleluia! Chuva de quebrantamento, de avivamento. É disso que nós estamos precisando. Talvez eu e você estamos precisando, como diz a Keitiane, de mais comunhão com Deus. Estamos precisando de estar antenados na palavra, de entender quando é chuva de bênção e quando é um momento de correção, quando é o momento de profetizar e declarar e quando é o momento de eu aguardar o trabalhar de Deus. Glória! A chuva de bênção sobre a tua vida, ela vai chegar, irmãos. Ela vai chegar, mas é necessário um arrependimento, é necessário você se quebrantar e reconhecer o agir de Deus na minha e na tua vida, irmãos. Às vezes nós pedimos resposta ao Senhor, o Senhor nos dá, mas a nossa vida corriqueira, ou seja, o nosso sustento, a gente já pensa nele. Não, mas se eu for por aqui vai acontecer assim. Irmãos, a chuva de bênção quem dá é Deus. Não vem da mão de homem. Alguém não é tutor da tua resposta, da tua vitória. Ei, presta atenção, porque Deus está falando com os seus servos. Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênçãos. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Aí escuta o que acontece conosco, com as árvores. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos do que a escravizaram. O Senhor quer te tirar da escravidão e quer te lembrar: quem manda a chuva sou eu, meu filho. Quem tira da sequidão sou eu, meu filho. Basta apenas o quebrantamento, porque haverá avivamento, meu filho. A chuva de Deus não depende de homem, meu filho. A chuva do Espírito Santo depende de mim. É o Senhor falando comigo, com você. Alguém que diga: Ezequiel, o Velho Testamento. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos para João capítulo 7, 38. João capítulo 7, 38. Tem gente já chorando, sabendo que está seco, está difícil, está apertado, está sem abundância, é uma sequidão, é falta de alimento, é falta de recurso. Ei, mas o Senhor está dizendo: se quebrante. Eu quero te dar avivamento, eu quero te dar chuva de bênção. Aleluia. Mas também quero te dar chuva do Espírito, como está em João capítulo 7, versículo 38. Segura aí. Eu gosto de ler porque tem gente em casa que está acompanhando e no trabalho. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, glória, fluirão rios de água viva. Você vai sair da sequidão para fluir com água viva. E alguém será alimentado pelas águas do Espírito que vão fluir de você. Ainda tem mais, viu? Tem chuva de quebrantamento e de avivamento, como está em Isaías 55:10. Bora ler, que eu já estou terminando. Isaías 55:10.
Tenha paciência. Jeová está falando com alguém e alguém já está se quebrantando, já está chorando porque precisa de avivamento. Irmãos, se olha, a iniquidade tem aumentado e a Bíblia diz que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas eu creio que Jeová está te avivando, está te, através do teu quebrantamento, mudando a tua história, porque o que Deus quer fazer é mudança de vida para você. Aleluia. Isaías 55:10. Vamos lá? Você que está aí no trabalho, fica ouvindo pelo fone e já vai dando glória. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Não vai faltar pão, não vai faltar veste, não vai faltar semente, não vai faltar o que brote, não vai faltar nada. O Senhor está dizendo para você, é chuva de quebrantamento, é chuva de avivamento. Eu quero fazer algo novo sobre a tua vida. Mas para isso é necessário mais comunhão. Daqui a pouco ele vai tocar essa canção. Está na nossa programação todos os dias, nossa irmã Ketiane. E hoje eu creio que vai combinar mesmo com esta palavra que nós estamos citando. E eu quero mais ainda colocar aqui para você e para mim, a gente se alegrar na terra. Porque o Senhor, Ele fala da forma que Ele quer, Ele fala do jeito que Ele quer. Em Jó, capítulo 14 e o versículo 9. Aleluia. Diz assim, olha. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Aleluia. Presta atenção. Você que está ouvindo agora. Alguém está pensando que tu vai ficar na sequidão, que tu vai ficar num pedaço num pedaço de madeira cortado, de árvore cortada. Alguém está cortando, tirando as tuas folhas, tirando teu fruto ainda verde, tentando ver você não crescer, tentando ver você não ser avivado, tentando impedir a chuva de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer, debaixo da autoridade do Espírito Santo, está chegando o ruído de abundante chuva, e é chuva de Deus, é chuva do Espírito Santo, é chuva de quebrantamento, chuva de avivamento, é chuva de bênçãos. Tem um hino de Cassiane que diz assim: uma chuva diferente está agora sobre este lugar. Temporal de bênção e de poder. Deus vai fazer descer uma chuva, que essa sequidão espiritual acaba agora, tu crê? Acaba agora esta sequidão e tu vai cantar a vitória. Recebe a palavra, usa esta palavra, leva ela no teu coração e aguarda tão somente, porque tu estarás indo além do teu alcance. Tu estarás crendo que, não havendo profecia ou visão profética, o povo se corrompe. Ei, Jeová está te dizendo, não é para se corromper não, não é para parar não, viu? Não é para ficar na sequidão não, porque está um ruído chegando de abundante chuva e vai haver renovo, vai haver avivamento e haverá mudança. Temporal de chuva, de bênçãos e de poder. Fica na paz, recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus.